Então tá, turma, olha só. Eu quero mostrar o projeto dessa peça aqui para vocês, que é uma das etapas aí para certificação, né, de Mechanical Design do SolidWorks. Então ela tem uma série de recursos aqui que a gente vai utilizar para projetar. Vamos lá comigo fazer essa peça aí. Então vamos lá. Eu já estou aqui no ambiente de peça e eu vou iniciar um esboço através do plano frontal. Através do plano frontal, então eu vou selecionar aqui a ferramenta retângulo central. Vamos utilizar a ferramenta de retângulo central. Vou desenhar a partir da origem e eu vou utilizar a ferramenta dimensão inteligente. Notem que eu estou utilizando aqui os gestos do mouse, né? Deixa eu puxar o plano de novo, aqui o meu plano frontal. E aqui está a ferramenta de dimensão inteligente. Essa dimensão aqui vai passar a ser 50 milímetros. E essa dimensão aqui, 60 milímetros. Beleza? Então, 60 por 50 aqui, o retângulo de ponto central. Então, vou utilizar um recurso de ressalto base extrudado. E aqui ele vai ser 12 milímetros na direção cego. Ok? Então, vou dar um ok aqui. Feito isso, nós vamos selecionar aqui o plano posterior. Esse menu aqui, eu acesso ele teclando o espaço, a tecla espaço do nosso teclado. Então, vou acessar o posterior e vou iniciar um esboço aqui. Então, eu vou utilizar para isso essa ferramenta aqui de offset de entidades. Então, o offset eu vou selecionar aqui inverter e eu vou colocar um offset aqui de 5 milímetros. E aí eu dou um OK. Notem que eu selecionei a face já. E eu já tenho, se eu não tiver selecionado a face, eu tenho que selecionar aresta por aresta. Então tá 5 milímetros, OK. E aqui eu vou dar um ressalto base extrudado de 8. Cego também. OK. Então essa primeira parte aqui da peça está concluída. Agora eu vou pegar essa face aqui, a face aqui do plano frontal, vou abrir um esboço para nós criarmos aqui a parede. A parede, então, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou criar também um offset. Eu vou inverter a partir da face, né, de 2 milímetros. E eu também vou selecionar aqui a face, ó, e vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, de converter entidades. Eu clico sobre a face e clico sobre converter entidades. Então, eu já vou converter, ó, as entidades externas dessa face em linhas. Então, facilita o processo, né, de desenho da peça. Então, vou selecionar o recurso e vou dar um ressalto base extrudado aqui de 3 milímetros. Então, está aqui a parede dela. A primeira parte da peça já está concluída. Ok? Agora, a gente vai fazer aquele corte superior, o corte cego aqui. Eu vou selecionar essa face aqui e vou iniciar o esboço e vou dar um normal A, Ctrl 8, que é o atalho do teclado. Eu abro o esboço e nós vamos desenhar o seguinte perfil. Vai ter uma linha vertical aqui. Ele vai vir para essa posição. Aqui. Então, fechando esse perfil aqui. Aqui ele tem que estar mesclado, né? Cuidado aqui. Então, fechou o perfil. Então, vamos fazer o dimensionamento dessa peça aqui. Essa distância, a distância na horizontal é 50 milímetros. Ok? Essa distância dessa parede aqui até o restante é 45 milímetros. Agora, nós temos aqui a próxima medida que eu tenho é essa medida aqui, que é a altura 15 milímetros. Essa medida aqui é 10 milímetros. E aqui eu vou movimentar um pouco, ó, só para mim pegar a posição certa aqui,
que é essa cota aqui. 5 milímetros e aqui também 5 milímetros. Ó. Então falta ainda uma medida, ó, que é essa altura aqui. Vamos ver. 40 milímetros. E falta ainda uma medida que é essa largura aqui. 25 milímetros. Então, está feito aqui esse perfil, né, para a gente fazer o corte. Então, aqui vai ter um corte extrudado. E esse corte aqui é de 2,5 milímetros. Ok, está feito o corte então aqui na peça. Agora nós temos dois cilindros aqui na face inferior. Então selecione a face inferior, abro um esboço, vou dar um normal A, né? E eu vou pegar a ferramenta aqui, ó, linha de ponto médio, para desenhar um ponto médio a partir da origem. Então essa é uma ferramenta que a gente cria uma linha, ó, a partir de um ponto médio. E aí vocês podem selecionar essa linha e utilizar ela como geometria de construção. Então eu vou pegar a ferramenta círculo e vou desenhar dois círculos aqui. Um dos círculos ele vai ter o diâmetro de 20 milímetros. E essa distância aqui ela vai ser de 25 milímetros. E o outro círculo, então a gente vai selecionar os dois segurando o CTRL do teclado e vamos tornar igual. Então já está dimensionado o meu esboço. Eu vou selecionar a ferramenta então de recurso, o recurso ressalto base extrudado. Nós vamos fazer uma extrusão de 3 milímetros cego. Então está feita essa peça aqui. Agora a gente tem um flange nessa peça aqui, que são os parafusos que estavam aqui. Para desenhar o flange eu vou iniciar um esboço a partir dessa face aqui. Eu vou dar um normal A e eu vou desenhar aqui com uma ferramenta retângulo de canto, ó, partindo desse canto aqui, desse vértice, eu vou desenhar aqui o meu retângulo. E esse retângulo, ele é colinear essas duas arestas aqui. Então eu seleciono as duas e torno colinear, né? E a outra medida aqui, que é essa largura aqui do retângulo, é 12,5 milímetros. Ok? E eu vou utilizar agora o recurso ressalto base extrudado, porém, ao invés de cego, a gente vai utilizar essa direção aqui, ó, até a superfície. Então, selecionem até a superfície e selecione essa superfície aqui do corte. Eu quero que ele vá até lá. Eu dou um OK. Então, tá ali, selecionado aqui ele. Agora, a gente vai fazer um corte, que é uma espécie de uma chaveta aqui, né? Eu vou retornar aqui, talvez tenha ido muito rápido, né? Eu vou iniciar um esboço a partir dessa face aqui, ó. E eu vou dar um normal A, OK, e vou selecionar a ferramenta retângulo de canto. Então o corte ele vai ser aqui nessa face, um retângulo, e vai ser da seguinte dimensão. Ele tem, vou pegar a ferramenta dimensão inteligente. Ele tem 2,5 milímetros de largura, ele tem 1,5 de profundidade e a distância até a face aqui é 2,5 também. Ok? E agora eu vou utilizar o recurso aqui de corte extrudado e eu vou selecionar uma outra direção, ó, que é a direção aqui até o vértice. E vou selecionar esse vértice aqui da ponta. Ok. Beleza. Então, toda vez que eu alterar, ó, se eu alterar a profundidade aqui dessa face, ou alterar a dimensão aqui do nosso flange, esse recurso ele sempre vai seguir essa orientação daquele ali, porque ele está baseado tanto aqui na superfície, essa profundidade, como aqui esse corte aqui, ó, tá até o vértice, porque eu quero que o corte sempre seja passante aqui nessa peça. Então agora vamos utilizar o recurso aqui que é um assistente de furação, que é esse cara aqui para nós fazer os furos ali. Então vamos lá, assistente de furação. Cliquem sobre ele, nós vamos fazer um furo escariado, que é esse segundo aqui. Ó, furo escariado, e ele vai ter um tamanho, né? Vai ser o padrão polegada, parafuso cabeça chata e um tamanho 2.
E ele vai ser passante também, esse cara aqui. Então aqui em posições, ó, a gente vai selecionar aqui essa face. E a gente vai desenhar aqui um esboço. Eu vou pegar a ferramenta, ó, a partir desse vértice aqui, ó, dessa origem aqui, ó, eu vou desenhar uma linha de centro. Ok. Eu vou deixar ela como geometria de construção. Eu vou selecionar a ferramenta ponto. Então ele vai ter um furo aqui. Cuidado aqui para não colocar nenhuma relação de coincidência, que a gente vai dimensionar esses pontos aqui. Com a ferramenta dimensão inteligente, eu vou dar uma dimensão aqui, que ela é de 5 milímetros. A distância entre o primeiro furo e o segundo é de 12,5 milímetros. E a distância entre o segundo e o terceiro é de 7,5 milímetros. Então, ok. Está dimensionado os nossos parafusos. Vou dar um ok aqui, já aparece ele escaneado aqui. Beleza? Agora, para finalizar, nós vamos fazer duas coisas ainda. Eu vou utilizar o filete e eu vou criar aqui filetes. Aqui um filete de 3 milímetros nessas faces externas aqui, para promover aqui um alívio aqui desse canto. Vamos selecionar esses vértices aqui. Ok. Então, tá esse filete aqui. Eu vou criar mais um filete, que é aqui nessa aresta. E aqui é de 2 milímetros agora. Aliviar aqui. E mais um filete eu vou criar sobre esses caras aqui. Aqui. Aqui não, desculpa. Aqui. Aqui. Não nessa face também, só na aresta, né? Aqui. E aqui tem mais um aqui. Ok. E aqui nós vamos criar um chanfro ainda, ó. Chanfro. Então selecione o chanfro. Eu vou criar um chanfro de 2,5 milímetros. Eu vou aumentar aqui. Esse aqui vai ser 3 milímetros. Nessas dois vértices ali. Ok? Então, antes de finalizar, ó, tem mais uma coisa que eu vou passar para vocês importante. Para a gente não se perder no desenho aqui, é importante que vocês podem renomear esses recursos. Então, por exemplo, ó, se eu clicar nesse recurso e clicar no F2 do teclado, eu posso escrever aqui, ó, esse recurso é a base. Esse recurso aqui, eu vou nomear esse cara aqui como perfil. Desculpa, renomei ele como perfil. Esse cara aqui como base. Ok. Esse cara aqui é a parede, ó. F2 do teclado, renomei como parede. Agora nós temos o corte, né? Principal. Beleza. Agora o que mais? A gente tem os cilindros. Cilindros. Aqui a gente tem o flange. Vamos colocar certinho aqui. Flange. A gente tem o rasgo. Aqui os parafusos. Ó, e o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses três aqui, segurando o Ctrl. Eu clico com o botão direito e eu vou adicionar esses três a uma pasta. Que eu vou chamar aqui, né, de flange completo. Beleza. Então notem o seguinte, ó, eu já não vou ficar perdido aqui. Que essa aqui é a árvore de projetos. Eu já consigo detalhar aqui e verificar, né, qual que é cada recurso, ok? Então falta ainda que a gente pode adicionar aqui uma aparência. Eu vou selecionar aqui uma cor, né, que é próxima aqui do laranja e vou dar um ok. Então tá pronta aqui a nossa peça. Beleza, turma? Até a próxima.